Marília Menegassi Zottarelli, paulista de Presidente Prudente, em São Paulo, médica de formação e vereadora em primeiro mandato em Antas, Bahia. Entrou na política com a pauta da participação da mulher no cenário político, tendo como desafio quebrar tabus e combater o machismo enraizado. Passou a propor pautas de inclusão social em sua cidade, mas também em cenário regional por abraçar a causa do autismo e trabalhar movimentos sociais e políticos de inclusão e estruturação de melhores condições. É uma apaixonada pelo SUS, atuou em linha de frente durante a pandemia e tem como lema de vida que fazer política é cuidar de gente. O PSD Mulher hoje tem a grande alegria de receber uma das mais brilhantes militantes que nós temos. Ela é paulista, é médica, mas foi para a Bahia e, claro, a Bahia não ia perder essa joia. Então ela foi morar na cidade de Antas, é vereadora, é mãe e ela é uma grande militante. Marília Zottarelli, uma mulher que dá orgulho a todas as mulheres. E eu quero pedir à minha companheira Ivani Bosca, que é uma senadora suplente aqui por São Paulo, que faça uma saudação a esta grande companheira que eu já agradeço por estar aqui conosco. Ivani, fala para Marília. Marília, é um prazer muito grande ter você aqui conosco nesta tarde, nesse nosso novo programa do PSD Mulher. Você é uma pessoa aguerrida, é uma médica que foi aí resolver os problemas na Bahia, né? Essa terra maravilhosa que nós temos. Eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua militância, sobre o seu trabalho na Câmara e sobre os outros trabalhos que você desenvolve como médica. Então, nós queremos ouvi-la, Marília. Conta pra gente como é que você chegou no PSD e todo o trabalho que você desenvolve. Boa tarde, Alda e Ivani. É um enorme prazer participar dessa roda de conversa com duas mulheres que eu admiro tanto. Realmente é muito gostoso ver mulheres na política e, principalmente, ouvir pessoas que têm tamanha experiência e tamanho conhecimento nessa vivência que eu estou começando. Como vocês muito bem disseram, meu nome é Marília Zottarelli, eu sou pediatra, médica de formação, paulista de Presidente Prudente, radicada na Bahia há 15 anos. Casei com um baiano e tenho 3 filhos aqui. Moro no município de Antas e estou no meu primeiro mandato como vereadora. Entrei na política meio de paraquedas, mas hoje eu estou convencida de que esse caminho realmente era para mim. E como é que você desenvolve o seu mandato? Porque você não esperava fazer política, caiu na militância partidária e o que você viu quando chegou na Câmara Municipal? Para mim, foi um desafio muito grande, porque eu vivo numa cidade pequena, interiorana, do Nordeste, muito próximo, como eu brinco sempre, à terra de Lampião, onde o machismo aqui impera com normalidade. E eu encarei uma Câmara de Vereadores sob 2 situações. A primeira, de ser dos 11 vereadores a única mulher na Câmara e ser a única vereadora de oposição. Então, era um trabalho muito árduo inicialmente, mas me dá a oportunidade de quebrar diversos paradigmas e servir como fonte de inspiração, de exemplo para outras mulheres, por conta das minhas respostas mais contundentes, por conta de sempre ter um argumento plausível e fazer um mandato baseado em estar ativa, investigar, de fato mostrar serviço, mostrar quais são as verdadeiras funções do
vereador, deixando um pouco de lado o assistencialismo e mostrando a parte técnica de um mandato, que é muito importante, que precisam de pessoas comprometidas para que as coisas aconteçam. Então, eu gostei muito dessa posição de estar na oposição, no questionamento no meu primeiro mandato, porque eu confesso que deve ser um trabalho mais fácil você fiscalizar do que você, de fato, ir lá fazer. Você está sujeito a erros, né, quando inicia uma administração. Então, está sendo um grande aprendizado e uma ótima experiência para até mostrar como uma mulher pode acrescentar com a sua visão, que muitas vezes difere da visão de um homem, até porque a gente tem vivências completamente diferentes, né? Marília, você foi a única vereadora do PSD ou você tem colegas vereadores também da nossa sigla, do PSD? Eu não sou a única, eu sou vereadora e tem um outro vereador também pelo PSD, um homem, já no 4º mandato, bem experiente. E você sentiu discriminação dos seus colegas homens? Você sendo a única vereadora, provavelmente a primeira vereadora mulher eleita na cidade? Olha, eu imaginava que eu poderia sofrer algum tipo de discriminação. Então, a minha postura foi, primeiro eu vou mostrar a minha capacidade e aí vocês decidem como é que vocês querem lidar comigo. E difícil, confesso, com os meus pares no início, até chata, porque eu achei que se fazia necessário mostrar que não é a força bruta, nem a força da voz alta que vai ganhar uma discussão dentro da Câmara, mas sim a força da inteligência e da articulação. Então, quando eles começaram a perceber que para discutir comigo, eles tinham que estar muito bem preparados, porque eu sempre ia muito preparada e acabava colocando eles em situações ou vexamosas ou difíceis, eles mudaram de postura comigo. Então, hoje eles têm uma postura de cordialidade, de consulta, né? Aí fica a critério deles. Eu brinco sempre assim, o barulho eu faço. Aguenta quem quiser. Quem não quiser, a gente conversa cordialmente, não é, Alda? É a maneira de vencer, né? Capacidade. É o que você está demonstrando ter, é capacidade. É isso que faz, exatamente, faz vencer. Por aqui... Fala, Ganil. Não quero te interromper. Mas eu quero contar um episódio, assim, para vocês entenderem como é desafiadora a política aqui do interior. Então, assim, nesse processo de eu me colocar na tribuna, de eu me colocar... E lembrando que meu mandato iniciou virtualmente, porque a gente estava numa pandemia. Então, assim, fica mais fácil ainda você ter coragem de falar, de agredir por vídeo, né? Numa das minhas discussões a respeito de posições políticas, um vereador homem me disse que o prefeito e o time do prefeito, que é composto basicamente de homens, eram como um rolo compressor, que ia me passar por mim sob uma ladeira, assim, me atravessar, né? E aquilo, assim, se eu levasse ao pé da letra, eu poderia considerar, inclusive, aquilo uma ameaça física, né? Que eles estavam falando que eles iam literalmente passar o rolo em cima de mim. E aí, isso foi no meu primeiro mandato, né? E muita coisa mudou de lá para cá. E, por coincidência, nessa eleição, eu fui muito vitoriosa, porque o governador que a gente apoiou ganhou, Otto ganhou, a gente apoiou Lula, ganhou. Então, meus deputados, que são os filhos de Ângelo Coronel, ganharam. E aí, o time do lado de cá perdeu tudo. Eu falei, pois é, né? Quem passou com o rolo compressor? Quem que é o rolo compressor, né? Por cima da carne seca. É isso aí. Que maravilha. Sabe, há poucos dias nós enfrentamos uma questão aqui do estado de São Paulo, com uma vereadora nossa, em que um companheiro de outro partido, um companheiro dela, um vereador, fez uma agressão, de inclusive pegar no rosto dela e sacudir. E foi filmado. Eu querendo calá-la, para calá-la.
É muito comum aqui a gente se ver. Aí também acontece isso, de algum companheiro homem não suportar o que a mulher está falando e tentar impedi-la? Acontece muito, muito. E assim, a impressão que eu tenho é que eles se sentem muito confortáveis em fazer isso. Eu dou exemplo aqui dentro da minha realidade, né? Então, eu já parei para pensar assim, se eu sofresse uma agressão aqui dentro dessa câmara, o que ia acontecer? Eles iam votar entre eles ali, se acertar. Então, eu percebo assim, uma camaradagem e uma sensação de impunidade. E na hora em que os ânimos estão aflorados, usam contra a gente a nossa feminilidade. Né? Quando a coisa vai caminhando para a falta de argumentos, ou quando exposições são feitas, muitas vezes em casos de mulheres na oposição, para tentar nos calar ou nos intimidar, e aqui a gente tem diversos casos no estado, eles partem para agressão muitas vezes física, né? É assustador, assim, é uma coisa que a gente não pode acreditar que perante tantas câmeras, na sociedade que a gente vive, protegidas por tantas leis, que os representantes da lei se sintam tão confortáveis em nos intimidar pela força. Isso é histórico, né? Isso é inacreditável. E você tem conhecimento na cidade, você é pediatra, da questão da tragédia da pedofilia? Aconteceu algum caso no seu município, não? Olha, esse é um ponto, assim, que ele é muito sensível, né? Porque o que é visto como pedofilia, em algumas situações, principalmente situações, assim, mais rurais, mais fechadas, às vezes a gente vê, assim, meninas de 12 anos se casando, indo morar junto, com o consentimento da família. Então, assim, eu vou até um pouco... a pedofilia é quando a gente tem consciência que existe uma prática de crime. E, às vezes, o que a gente percebe é que uma cultura arcaica e machista que muitas vezes não eram feitos à luz do dia, à vista de todos. Então é uma coisa assim, da sexualização muito precoce, da permissão de se iniciar. Eu considero a tragédia dobrada, porque existe a exploração, o uso da menina que não sabe dizer não, ela não tem condição de dizer não, e o consentimento da sociedade. Ou seja, é uma grande tragédia. Esse termo novinha, ele me incomoda profundamente. Ele romantiza a valorização de pré-adolescentes, e a gente vê isso assim, aqui tem muito paredão, não sei se vocês sabem o que é isso, aquelas caixas de som enorme. E a gente vê, assim, crianças, 8, 9, 10 anos, muitas vezes estimulado pela própria mãe, ali com o shortinho, dançando, se expondo sexualmente. E os homens, conforme elas vão criando corpo, parece que a pouca idade vira troféu, sabe? É uma coisa que me assusta muito e me incomoda. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu tenho, assim, muito cuidado em relação a isso, porque a sexualização de pré-adolescentes e adolescentes, ela tá ficando, assim, banalizada. Quantos habitantes é cultural, né? Isso acaba sendo cultural, né? Então, é a mãe querendo falar para a filha, olha, você vira mulher logo, que é para você casar, arranjar marido, pra cuidar da sua vida, exatamente. Exatamente. Quantas pessoas moram no seu município? Qual é a população? 14 mil habitantes e uma fração. Teve uma pequena diminuição nesse último censo, de 1.000 e poucos habitantes. É bem pequenininha. Imagine, né? Uma cidade muito pequenininha,
que a fonte de renda é o agro, os hospitais que geram uma fonte de emprego e a prefeitura. Então, assim, a gente fala de pessoas que dependem muito do Estado para a estrutura, né? Dependem do Estado para a água, dependem do Estado para a educação, dependem do Estado para a saúde e muitas vezes até para as coisas básicas. Então, quando a gente está num cenário desse, essas questões assistencialistas, em primeiro lugar, assim, elas têm um chamativo muito grande, porque é como a pessoa consegue enxergar como a política vai chegar de fato na vida dela. As tomadas de decisão, então, assim, aquele mandato que vai fiscalizar, que vai exigir a qualidade da merenda, que vai exigir... Eles estão começando a compreender que isso pode e deve ser feito, que a prefeitura, ela é um órgão público que pode ser fiscalizado, pode ser cobrado, que as pessoas não precisam ter medo, né? Então, uma das coisas, assim, que eu acho muito engraçado aqui é que, assim, virou um jargão, fala com a doutora Marília que ela resolve. Por quê? Porque eu criei um vínculo e veja, eu sou a única vereadora de oposição. Só que eu cheguei para o pessoal da prefeitura daqui e falei, olha, nós somos 14 mil habitantes, somos poucos. A gente pode fazer da seguinte maneira, eu posso judicializar tudo, encontrar erros, muitos, porque é passível de erro, ou a gente pode criar um canal de diálogo e vocês, de fato, resolverem o problema da população. Então, eu quero ter livre acesso aos secretários, eu quero poder participar das tomadas de decisões, eu quero levar as minhas situações e que elas sejam resolvidas. Combinado? Combinado. E desde então eu tenho feito assim, optado pelo diálogo. E as pessoas chegam para mim, então assim, existia aquele medo de ir na prefeitura. Então, as pessoas ainda não têm essa coragem de ir diretamente lá e falar, olha, eu tô precisando que conserte o poste da minha casa. Tô precisando que tapa o buraco da minha rua. Sabe coisa simples, assim? Usar o seu direito de munícipe, né? Usar o direito de munícipe. E pro vereador, ele falou assim, você pode pedir por mim? Você pode intervir assim? Você pode vir na escola ver isso? Olha, o ônibus da escola, estamos tomando chuva, o ônibus está com o pneu assim. Então, eles vão mandando foto e vão interagindo. E para mim está sendo um aprendizado, mas também está sendo um aprendizado para a população, que pela primeira vez está tendo uma voz independente, está podendo se expressar e está vendo as coisas serem resolvidas. E aí é a parte que eu falei que eu acho engraçado, porque eu, como gestor, eu não faria isso, esperaria eu reclamar para resolver o problema, porque aí fica assim, a doutora Marília reclamou, foram lá e arrumaram. A doutora Marília reclamou, foram lá e fizeram. Né? Mas tem sido efetivo e tem sido muito gostoso ver a prática Marília, chegando ali. Eu acredito que o seu mandato tem uma marca. Provavelmente você já é conhecida pela marca. Qual que é a sua bandeira principal? Você vai amar. O meu tema, que eu usei na campanha e uso no mandato, é lute como uma garota. Oba! Muito assim, bom! O que eu vejo que foram paradigmas, assim, que me fez ficar conhecida na minha região, e eu digo até a nível estadual. Então, assim, tinha um político aqui na região que tinha o domínio político dessa região há 20 anos. E eu não quis seguir dentro do grupo, do clã, porque eu não compactuava com a política coronelista dele, entre uma série de outras coisas. E ele, assim, tentou me ridicularizar no início. E eu bati de frente com ele, com força. E aí eu falei assim, pau de doido é um doido e meio, já ouviu essa conversa? E eu expus ele tanto, eu fui tão chata que até o imposto de renda dele eu achei e mostrei quanto era antes e depois. E assim, foi realmente uma coisa
que deu notoriedade porque as pessoas não tinham coragem nem de citar o nome dele, quanto mais marcar ele e falar, oi, fulano, assiste que hoje tem live para falar de você. Então foi uma coisa assim que me deu muita notoriedade. E ele não soube fazer essa leitura. Ele comprou a briga porque ele se sentiu desaforado por uma mulher. Então ele me deu assim um holofote, um alavanque político que eu sou muito grata a ele. Hoje ele perdeu a eleição, apoiou quem não ganhou, tá banido da política. Eu acho que não tem retorno, porque foi uma saída muito brusca. E eu agradeço a ele, porque ele, com todo o machismo dele, o preconceito dele, ele me fortaleceu muito. E isso também é meu cartão de visitas. Ajudou a se eleger. Né? É meu cartão de visitas. Às vezes eu vou negociar, articular alguma coisa. Ou então, assim, na política você sabe que tem aquelas conspirações contra, né? Aí eu sempre falo, olha, quem brigou com fulano, não vou citar o nome dele aqui, nos seus tempos áureos, briga com qualquer um, viu? Não me provoque. Me deu uma curiosidade. Como é que se fez essa propaganda da sua briga? Que meios? É rede social? É rádio? Rede social rádio local? Olha, rede social inicialmente. Depois ele pagou uma matéria no jornal de maior relevância aqui, que é o Bahia Notícias, para falar de mim. E ficou claro que ele tinha pago a matéria. Então, assim, todo mundo quis saber quem era a pessoa que ele odiava tanto, mulher, vereadora do interior a ponto, né? Mas esse político famoso era muito ingênuo. E aí, por fim, eu já percebendo que isso estava trabalhando a meu favor, na minha eleição, ele estava dentro do colégio eleitoral dele, que tem o nome do pai dele. E aí, eu olhei, observei que ele não estava com crachá identificado como delegado de partido, nem fazendo parte do partido. E andando de sala em sala perguntando como é que estava a votação. Aí eu falei assim, pronto, agora eu vou dar o show ao vivo para todo mundo ver que realmente eu não tenho medo dele. Aí eu cheguei e comecei a andar atrás dele e falar, não é para dar informação nenhuma para ele. Não é para dar informação porque ele não é delegado de partido, ele não é eleição dele, nem aqui ele devia estar. Aí ele foi e preparadas? Ele olhou para mim e falou, meu Deus, Marília, como você tá gorda. Mas é muito bobo esse cara. Aí eu olhei para ele, eu falei, antes gorda que ladra, né, fulano? Antes gorda do que ladra. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui funciona perfeitamente, viu? Rabo fora daqui, vá-se embora. E o segurança puxando ele, venha, deixa pra ele, querendo me responder, eu, tchau. Aí ele saiu do colégio, aí todo mundo falou o quê? Doutora Marília expulsou fulano de tal. E assim, essas coisas a meu favor. Muito e aí, ele foi bonzinho, ele acabou te ajudando bastante, né? Exatamente, mas por quê? O fato de eu ser mulher, o que ele acha fisicamente de mim, pra me intimidar, usar isso contra mim. Só que uma mulher inteligente também sabe usar isso a favor dela. E ele não contava com a minha inteligência. Então hoje eu faço questão, já falei isso em outros lugares, de agradecer a ele, porque ele também tem participação na onde eu estou. Sou extremamente grata. Maravilha. Escuta, Marília, eu vejo, não aqui no nosso meio, no PSD, mas nas suas redes, que você fala muito sobre autismo. Você é verdade. Uma especialista em autismo? Eu tenho um filho autista, o João Lucas, né? O João tem 6 anos e é diagnosticado desde 1 ano e meio. E assim, acabou, Dani e Alda, sendo uma coisa natural. Eu não imaginava ter o meu mandato voltado também para isso. Era uma coisa assim, que eu quis sempre expor publicamente, porque ainda era um tabu na Bahia. Para vocês terem uma ideia,
só tinha o meu filho diagnosticado na cidade, porque as pessoas não abriam o diagnóstico, depois foram aparecendo, o filho de meu filho, tal, tal. Então, assim, eu inicialmente comecei a falar sobre isso para quebrar tabus e para poder, assim, trazer aceitação para o meu filho, e foi o meu processo de cura, foi o meu também processo de aceitação. Só que o que acontece? Quando você está desbravando um território que não é explorado, quem chega primeiro acaba virando referência. Então, eu comecei a falar muito sobre o assunto em muitos lugares, e isso acabou naturalmente tomando um espaço na minha vida. E aí eu fui entendendo que eu poderia contribuir além de Antas para que essa inclusão chegue, para que esse entendimento chegue. E assim, por incrível que pareça, não foi focado para uma circunstância, a circunstância da realidade que você enfrentava. Em si, em treinar os profissionais que vão estar com essas crianças. Eu comecei a fazer um trabalho com as prefeituras locais, e isso já se estendeu para o governo do estado, vou contar já, que ocupou muito do meu tempo nesses últimos 12 meses, vamos dizer, os 12 meses. Então, como funciona esse projeto? É um projeto gratuito, onde eu vou não como vereadora, mas vou como mãe de um autista, médica especialista em autismo. Eu me especializei na USP, fiz a pós-graduação em autismo depois. E eu vou explicar o que é uma educação inclusiva, o que são as crises, como lidar, como se comunicar, por que a criança é daquela forma. Porque, infelizmente, hoje, não só para o autismo, isso até está me tirando da zona de conforto, porque eu estou tendo que aprender outras coisas. Todos os acompanhantes escolares, eles só têm o requisito de ter terminado o 3º grau. Então, o que a gente vê muitas vezes aqui? Uma mãe que precisa trabalhar, pôr comida dentro de casa, tem essa opção de emprego na prefeitura, e ela aceita. E ela chega na escola, ela nunca trabalhou com educação inclusiva, ela não é pedagoga, e ela não sabe nada sobre autismo. E ela conhece ali o aluno e, um beijo, se vira. Isso não é muito produtivo para as crianças, e é contraprodutivo, inclusive, porque não se atinge o objetivo que é, de fato, a inclusão. Então, a gente tem feito esse planejamento de capacitação. E isso é periódico, né? Porque todo ano letivo vem novos cuidadores e tal. E, em paralelo, criando grupos de mães, organizando grupos de mães em diversas cidades para aprenderem a requisitar os seus direitos em conjunto. Então, eu sempre digo para elas assim, fortes, unidas somos mais fortes. Eu digo assim, vou dizer aqui para vocês também, de uma forma bem aberta, eu digo assim, olha, a sociedade, ela não é inclusiva. A sociedade, ela é hipócrita. Ela faz aquilo que ela é incomodada ou provocada a fazer. Então, para que nossos direitos sejam mantidos e cumpridos, nós temos que ser barulhentas e chatas. E a gente faz isso melhor sendo organizada. Então, a gente tem vários grupos de mães que eu criei, que eu fico no WhatsApp junto com elas, organizando, compartilhando. Então, esse ano teve passeata em vários lugares aqui da região, eu tentei no máximo que eu consegui. Elas se organizam e vão, aí elas fazem camiseta e vão na Secretaria de Saúde juntas e ficam lá, batem o pé e só saem até a hora que conseguem o que precisam, seja o neuropediatra, seja o... Então, elas fazem tudo juntas e eu vou dando ali o suporte jurídico, o suporte de conhecimento, muitas vezes o suporte de apoio mesmo, né, de acolher, de viram os pacientes da gente, a criança e a família toda, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem ganhado muito meu tempo. E nas eleições, eu fiz um combinado, pedi, e o governador me atendeu, que caso eleito, que ele me ajudasse a fundar uma instituição, como uma ACD, por exemplo, aqui na nossa região,
que hoje a gente só tem a rede de apoio em Salvador. E é muito difícil para essas mães, elas vão de madrugada, ficam lá para conseguir manejar essas crianças, que eles passam por situações humilhantes. E a gente tem conversado bastante a respeito disso, e é um projeto que está se concretizando, está ganhando formas. Você sabe que aqui teve uma campanha em abril, né, que se comemora o Dia do Autismo, que dizia mais informação e menos preconceito, porque as pessoas acabam sendo preconceituosas, né? E então a informação é que diminui o preconceito, porque é saber entender o problema, né? Exatamente. Tem que ter ajuda, Marília. Eu tenho um sobrinho neto com esse espectro de autismo. E meu sobrinho é advogado e ele moveu o processo contra planos de saúde. Que legal! Ele ganhou. E ele faz isso de graça para todas as famílias que precisam. Puxa, ele mora em Belo Horizonte e ele se dedica a essa causa hoje, a defender as famílias dos autistas contra o plano de saúde. E realmente é muito difícil. E ele não cobra nada. O plano ele de saúde colocou como uma questão de vida para ele. Exato. Ai, que sensacional. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Nós tivemos aqui no PSD Mulher de São Paulo uma companheira que quando ela descobriu que um filho dela era autista, estava com 2 anos, ela já estava grávida do segundo. Então ela é mãe de 2 autistas. Nossa! Ela se transformou numa ativista também, não tem outra maneira, né? É isso, entendeu? Assim, o pai abandonou, né? Quando o pai teve essa realidade, que tinha um filho autista e o outro ia nascer autista, ele deu no pé. Quem apoia ela são os pais dela, ela teve que se mudar para a casa dos pais e ela se transformou numa ativista, mas é uma mulher de muita força, porque uma coisa dessa dá muita força, né? É muita força. Eu digo assim, sempre para essa, eu digo 2 coisas para ela sempre, assim. Eu digo que elas não me tirem como exemplo, porque é muito fácil você olhar a vida do Instagram de uma pessoa e falar assim, nossa, ela consegue tudo, eu não consigo. Então eu sempre falo assim, vocês que são o meu exemplo, porque eu não conseguiria cuidar da casa, trabalhar, cuidar de uma criança especial e não ter nenhum tipo de ajuda. Então esse é o primeiro ponto, assim, de como essa realidade que você trouxe é uma realidade da grande maioria das mães. Muitos pais dão no pé e a gente vê muita mãe solo sobrecarregada. E aí eu trago uma segunda informação que é chocante. Tem um estudo norte-americano que mostra que o índice de suicídio em mães neuroatípicas, e aí vai autismo e outras síndromes, é 6 vezes maior do que mulheres que têm filhos neurotípicos. Então a gente para e pensa a carga emocional, física, financeira, é muito pesada. Então, assim, ter mulheres que vão lá e falam abertamente isso, que dão um suporte, que às vezes tem uma estrutura melhor, tem uma condição mais, vias, né, melhores, eu acho que isso fomentou muito a esperança e, assim, o orgulho. Eu tenho um filho autista e é isso aí, eu vou atrás dos meus direitos e tudo mais. Então, é um movimento que, como você falou, não tem como você não ser ativista, você é sugada para aquele meio, principalmente quando você tem condições, como eu tenho condições de dar para o meu filho faz o acompanhamento em São Paulo, é muito bem seguido, e assim, eu sei exatamente o que ele deveria estar fazendo, e você olha e vê crianças inocentes condenadas, porque não conseguem, não têm acesso àquilo. Então elas estão condenadas ao retrocesso, elas estão condenadas à exclusão. E se isso não tocar no coração de uma mãe, minha gente, não tem o que toque. Né? Então a gente é catapultada, querendo ou não, quando você vê, você já está ali na militância. E isso do marido, normalmente o homem vai embora, né? Porque não consegue trabalhar com isso.
Você sabe que outro dia eu participei de um trabalho, até de um que foi desenvolvido pela senadora Mara Gabrilli. Nós fizemos uma tarde para as mães de crianças com deficiência. Então, nós tínhamos uma equipe que cuidava das crianças, existiam autistas, crianças com deficiência física, para as mães poderem fazer essas coisas que mulher gosta. Cabeleireiro. Tem um momento, sabe? né? Ter aquele momento de prazer, porque normalmente elas se anulam para poder cuidar dos filhos, né? Então foi assim, foi muito, me fez muito bem, sabe? Ver como aquelas mulheres saíram de lá felizes com esse tipo de carinho, né? Que foi demonstrado. Foi assim uma ação muito bacana, sabe, Marília? Primeiro assim, né? Tudo que envolve a senadora Mara Gabrilli não tem como dar errado. Eu acho que todas concordamos. Eu sou fã daquela mulher maravilhosa. Vou ver vocês duas, então, aí pronto. Eu acho que é isso. Eu acho que foi no coração. A gente pode fazer de tudo pelos filhos, a gente pode dar toda a assistência. Ainda assim vai ser um fardo pesado. Ainda assim essas mulheres precisam se sentir enxergadas, minimamente compreendidas, né? Às vezes esse ato, essa tarde, vai ser o que vai dar forças para essa mulher levantar amanhã no dia seguinte e começar de novo a vida, se olhar no espelho e se gostar, e se sentir bonita, e se sentir querida, né? Então, assim, eu acho que foi fenomenal. Quem teve essa sacada foi direto no coração e acertou. Pode ter certeza que o impacto na vida dessas mães foi imenso. Foi do trabalho do Instituto Mara Gabrilli. Foram eles que montaram. E é tão bom ver uma pessoa de tamanha sensibilidade como você, como a senadora Mara Gabrilli, encararem assuntos tão dolorosos, porque no fundo são pesados para a pessoa enfrentar. Mas você é uma legisladora, você pode ajudar na elaboração de leis e depois na fiscalização para que essas leis sejam cumpridas. É uma esperança muito grande para nós. Olha, somos mulheres militantes. Então, aí eu vou contar agora como eu cheguei no governo do estado, né? Que é uma coisa assim que me dá muito orgulho. Então, a SAEB, que é a Secretaria de Atenção Básica, ela criou um grupo, esqueci agora o nome um grupo de pessoas, um grupo técnico, para opinar sobre as questões de deficiência como um todo, física, intelectual e qualquer outro tipo. E aí eu fui convidada para compor esse grupo, e um dos primeiros movimentos que a gente fez como grupo foi convocar o SAC, que é o Poupa Tempo aí de São Paulo, aqui chama SAC, para um bate-papo como a gente poderia acolher melhor as crianças autistas. E aí a gente fez um estudo, uma roda de conversa, palestras, primeiro educativas, depois para tirar dúvida. E aí disso saiu o quê? Saiu a carteirinha estadual dos autistas, que agora é feita no SAC. Saiu um posto modelo com espaço sensorial de acolhimento para essas crianças poderem aguardar. Saiu horário de marcação diferenciado no aplicativo, com horário dobrado. Então, assim, a gente vai se empolgando demais. Por quê? Como vocês falaram, você é legislador, então você pode fazer alguma coisa efetiva. E quando você consegue ver na prática aquilo mudando a vida das pessoas, aí você fala, gente, isso é política. É por isso que eu entrei na política. Então é muito gostoso. Tem o lado pesado? Tem sim. Mas assim, esses sabores que eu só vivi até hoje com a medicina, que é aquela sensação de você ter salvo uma vida, de você ter curado uma pessoa. É muito forte. E eu vivi uma sensação semelhante na política. E precisa de mulheres, precisa da nossa visão. Porque, não sendo contra homens, mas a gente traz um olhar mais empático e um olhar de vivência, né? Maravilha. Marília, o que é que você pensa no desenvolvimento da sua carreira como política? O que é que você olha
para frente no futuro, como você se vê? Pergunta, hein? Difícil. Não, nada disso. Você não se vê Momento prefeita? da verdade. Você não se vê Bom, prefeita da cidade? me vejo prefeita. Então conte conosco. Já estamos na briga. Eu me vejo podendo mudar. Eu disse pergunta difícil porque eu vou dizer para você assim, com toda a sinceridade do mundo. Eu entendi nesse pouco tempo de política que a gente soma muito mais fazendo parte de um grupo que você acredita, fazendo parte de uma caminhada, de uma direção que você acredita. E eu me vejo útil de N formas. Por isso que eu falei, pergunta difícil. Porque eu tô aí para somar, eu sou pau para toda obra. Me vejo atuando nas causas sociais. O que eu quero é movimentar e poder trazer um outro olhar para aqui, para o meu cantinho da Bahia. E aí, eu tô para tudo, Alda. Se for para sair 2024, Marília prefeita, tamo aí, Marília candidata. Olha, tem menos de um ano. Eu já estou com vontade menos de de um ano. começar a fazer campanha. Mas às vezes não é bom muito cedo. Não, Então, às vezes não. Você, a Eleusa Coronel, a Ivana Bastos, essas mulheres maravilhosas da Bahia vão nos iluminar. Vão iluminar esse caminho. Exatamente. Olha a minha, E o peso da minha PSD Mulher responsabilidade. vai se Nós sentir temos muito a honrado. deputada do PSD mais bem votada, mulher mais bem votada da Bahia, que é a Ivana, que é uma pessoa assim, que eu sou extremamente admiradora. Eleusa, que para mim, assim, dentro da política, é o meu guia, é minha direção, é uma pessoa assim que eu não tenho palavras para descrever todo assim, o acolhimento que ela teve comigo, sabe? Eleusa é um dínamo, é um motorzinho. E a Ivana também, e você também. Ter me colocado motorizadas, naturalmente. Desse contexto do PSD Mulher, engrandeceu muito a minha caminhada, abriu muito o horizonte, se fortaleceu muito. Todo esse projeto, desde o projeto que a gente viveu na pandemia, de aprendizado, de temas muito importantes que eu estava começando e tive já uma bagagem muito boa, desde toda essa movimentação que a gente faz de compartilhar ideias, de falar em unissom, essa sensação de pertencimento, de comungar das mesmas ideias, isso me renova. É assim, para mim eu não sei nem palavras, eu gosto muito. Essa família aqui, família PSD Mulher, está propondo a você uma luta, a sequência de sua luta. E se você sentir condições dentro do nosso partido de ter apoio para ter essa candidatura, será o nosso ideal. Estamos aqui hoje. Muito obrigada. Esta tarde, o PSD Mulher está muito feliz porque recebeu e conversou aqui com uma militante, uma mulher, uma companheira extraordinária, uma médica que virou vereadora e, portanto, é legisladora e se especializou em algo também muito doloroso, mas que precisa de muita força. Ela é mãe de um autista e se transformou numa ativista da causa. Quero agradecer muito Marília Zatorelli de ter nos dado esta tarde, uma tarde para nós gloriosa, cheia de honra e cheia de alegria de saber que o PSD Mulher conta com esta mulher extraordinária, Marília Zatorelli. Muito obrigada, Marília.